Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, nos disponibilizando para que você, meu irmão, minha irmã, possa, a seu tempo, no momento que for mais propício, se juntar a mim e juntos elevarmos o pensamento a Deus, a Jesus Cristo e aos bons espíritos, espíritos de luz, nossos anjos da guarda, e assim nos coloquemos em oração, pensando em todas as mazelas, em todas as angústias, em todas as tormentas nas quais estamos vivendo e deixando-as de lado por alguns instantes, esses instantes de oração, assim possamos compreender melhor as lições do Evangelho, à luz do Espiritismo, à luz daquilo que codificou Kardec, dentro do bom combate, consigamos pouco a pouco diminuir as aflições possíveis de serem diminuídas, de compreender os sofrimentos que não são possíveis de ser afastados e de vibrar pelos que nos perseguem, encarnados e desencarnados, e vibrar por aqueles enfermos, doentes de todo gênero, que possam receber um pouco de alento através desta oração. Passemos à leitura. Desprendimento dos bens terrenos, item 14, do capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos meu humilde auxílio para ajudar-vos a marchar corajosamente na via de aperfeiçoamento em que entrastes. Somos devedores uns dos outros e somente por uma união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados, a regeneração será possível. Vosso apego aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Em virtude desse desejo de aquisição, destruís as vossas faculdades afetivas, voltando-as inteiramente para as coisas materiais. Sede sinceros, a fortuna proporciona uma felicidade sem manchas? Quando vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio em vossos corações? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre um réptil oculto? Compreendo que um homem que conquistou a fortuna por um trabalho constante e honrado experimente, por isso, uma satisfação, aliás, muito justa. Mas, desta satisfação muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve os demais sentimentos e paralisa os impulsos do coração a uma distância, igual a que vai da sórdida avareza à prodigalidade exagerada. Dois vícios entre os quais Deus coloca a caridade, santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem humilhação. O bem que Deus vos confiou excita em vossos corações uma ardente e desvairada cobiça. Já refletistes quando vos apegais loucamente a uma fortuna perecível e tão passageira como vós mesmos, que um dia tereis de prestar contas ao Senhor daquilo que ele vos concedeu? Esqueceis que pela riqueza fostes investidos na sagrada condição de ministros da caridade na terra para serdes os seus dispensadores inteligentes? O que sereis, pois, quando usais somente em vosso proveito o que vos foi confiado, senão depositários infiéis? Que resulta desse esquecimento voluntário dos vossos deveres? A morte, inflexível, inexorável, virá rasgar o véu sob o qual vos escondeis, forçando-vos a prestar contas ao amigo que vos favoreceu e que nesse momento reveste aos vossos olhos a toga de juiz. É em vão que procurais iludir na vida terrena, colorindo com o nome da virtude o que frequentemente é apenas egoísmo.
É em vão que chamais economia e previdência aquilo que é simples cupidez e avareza, ou generosidade, o quão não passa de prodigalidade a vosso proveito. Um pai de família, por exemplo, deixando de fazer a caridade, economizará, amontoará ouro sobre ouro, e tudo isso, diz ele, é para deixar a seus filhos o máximo de bens possíveis, evitando-lhes a queda na miséria. É bastante justo e bem paternal, convenhamos, e não se pode censurá-lo. Mas será sempre esse o único objetivo que o orienta? Não é antes, e o mais das vezes, uma desculpa para a própria consciência a fim de justificar aos seus próprios olhos e aos olhos do mundo o seu apego pessoal aos bens terrenos? Não obstante, admito que o amor paterno seja o seu único móvel. Será esse um motivo para fazê-lo esquecer dos seus irmãos perante Deus? Quando ele mesmo já vive no supérfluo, deixará os seus filhos na miséria simplesmente por deixar-lhes um pouco menos desse supérfluo? Com isso, não estará lhes dando uma lição de egoísmo que lhes endurecerá o coração? Não será asfixiar neles o amor do próximo? Pais e mães, estáis num grande erro se acreditais que com isso aumentais o afeto de vossos filhos por vós, ensinando-lhes a ser egoístas para com os outros. Ensinai-lhes a serlo para vós mesmos. Quando um homem trabalhou bastante e com o suor de seu rosto acumulou bens, costuma dizer que o dinheiro ganho a gente sabe quanto custou. Nada é mais verdadeiro. Pois bem, que esse homem, confessando conhecer todo o valor do dinheiro, faça caridade, segundo as suas posses, e terá mais mérito do que o outro que, nascido na abundância, ignora as rudes fadigas do trabalho. Mas, se esse homem, que recorda suas penas, seus esforços, se fizer egoísta, duro para com os pobres, será muito mais culpado que o outro. Porque quanto mais reconhecemos por nós mesmos as dores ocultas na miséria, mais devemos interessar-nos pelo socorro aos outros. Infelizmente, o homem de posses carrega sempre consigo outro sentimento, tão forte quanto o apego à fortuna, e é o orgulho. Não é raro ver-se o novo rico aturdir o infeliz que lhe pede assistência com a história de seus trabalhos e de suas habilidades, em vez de ajudá-lo e terminar por dizer: faça como eu fiz. Segundo ele, a bondade de Deus não influi em nada na sua fortuna. Somente a ele cabe todo o mérito. Seu orgulho põe-lhe numa venda nos olhos e um tampão nos ouvidos. Não compreende que, com toda a sua inteligência e capacidade, Deus pode derrubá-lo com uma só palavra. Desperdiçar a fortuna não é desapegar-se dos bens terrenos, é descuido e indiferença. O homem, como depositário dos bens que possui, não tem direito de dilapidá-los ou de confiscá-los para seu proveito. A prodigalidade não é generosidade, mas quase sempre uma forma de egoísmo. Aquele que joga ouro a mãos cheias na satisfação de uma fantasia não dará um centavo para prestar auxílio. O desapego dos bens terrenos consiste em considerar a fortuna no seu justo valor, em saber-se servir dela para os outros e não apenas para si mesmo, a não sacrificar por ela os interesses da vida futura, em perdê-la sem reclamar, se aprouver a Deus retirá-la. Se por imprevistos reveses vos tornardes como Jó, dizei como ele: Senhor, vós me destes, vós me tirastes, que a vossa vontade seja feita. Eis o verdadeiro desprendimento. Sede submissos desde logo, tendo fé naquele que, assim como vos deu e tirou, pode devolvê-los. Resisti corajosamente ao abatimento, ao desespero, que paralisaria as vossas forças. Nunca vos esqueçais quando Deus vos desferir um golpe, que, ao lado da maior prova, ele coloca sempre uma consolação. Mas pensai, sobretudo, que há bens infinitamente mais preciosos que os da terra, e esse pensamento vos ajudará a desprender-vos deles. Quanto menos apreço damos a uma coisa, somos menos sensíveis à sua perda. O homem que se apega aos bens terrenos é como a criança que só vê o momento presente.
O que se desprende é como o adulto que conhece coisas mais importantes, porque compreende essas palavras proféticas do Salvador: Meu reino não é deste mundo. O Senhor não ordena que atiremos fora o que possuímos para nos tornarmos mendigos voluntários, porque então nos transformaríamos numa carga para a sociedade. Agir dessa maneira seria mal compreender o desprendimento dos bens terrenos. É um egoísmo de outra espécie, porque equivale a fugir da responsabilidade que a fortuna faz pesar sobre aquele que a possui. Deus a dá a quem lhe parece bom para administrá-la em proveito de todos. O rico tem, portanto, uma missão que pode tornar bela e proveitosa para si mesmo. Rejeitar a fortuna quando Deus vô-la dá é renunciar aos benefícios do bem que se pode fazer ao administrá-la com sabedoria. Saber passar sem ela quando não a temos, saber empregá-la utilmente quando a recebemos, saber sacrificá-la quando necessário, isto é agir segundo os desígnios do Senhor. Que diga, portanto, aquele que o recebe, que o mundo chama uma boa fortuna. Meu Deus, enviaste-me um novo encargo. Dai-me a força de o desempenhar segundo a vossa santa vontade. Eis, meus amigos, o que eu queria vos ensinar a respeito do desprendimento dos bens terrenos. Resumirei dizendo: aprendei a contentar-vos com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porque a fortuna não é necessária para a felicidade. Se sois ricos, não esqueçais de que os vossos bens vos foram confiados e que deveis justificar o seu emprego com uma prestação de contas da tutela. Não sejais depositários infiéis, fazendo-os servir à satisfação de vossos orgulhos e de vossa sensualidade. Não vos julgueis no direito de dispor deles unicamente para vós, pois não o recebestes como doação, mas como empréstimo. Se não sabeis pagar, não tendes o direito de pedir, e lembrai-vos de que dar aos pobres é saldar a dívida contraída com Deus. Item 15. O princípio segundo o qual o homem é apenas o depositário da fortuna de que Deus lhe permite gozar durante a vida, tira-lhe o direito de transmiti-la aos descendentes? O homem pode perfeitamente transmitir ao morrer os bens de que gozou durante a vida, porque a execução desse direito está sempre subordinada à vontade de Deus, que pode, quando o quiser, impedir que os descendentes venham a gozá-los. É por isso que vemos ruírem fortunas que pareciam solidamente estabelecidas. A vontade do homem de conservar a sua fortuna na linha de sua descendência é, portanto, impotente. Mas isso não lhe tira o direito de transmitir o empréstimo recebido, desde que Deus o retirará quando julgar conveniente. Bem, meus amigos, essa é uma passagem recorrente em nossas reuniões semanais. A vemos com bastante frequência e ela é bem simples de compreensão. E está baseada no bom senso. Se não temos muito dinheiro, não nos afligemos, porque o dinheiro não é a única passagem para a felicidade. Se temos o nosso dinheiro conquistado com o nosso suor, sabemos o valor que ele tem e podemos, com isso, dar uma parte dele para a caridade. Isso será bem visto pelos olhos de Deus. Agora, se somos ricos, a nossa responsabilidade é muito maior, porque a tendência de nos entregarmos ao orgulho, à vaidade, à sensualidade, à satisfação das nossas fantasias é muito grande. E a lição nesse ponto, ela é contundente. Se temos em excesso, uma parte desse excesso deve ser
Entregue a caridade àqueles que não têm nada. Porque, como bem disse a lição, e é bem clara, não somos donos e nem donatários, recebedores de uma doação. Recebemos em empréstimo. E da mesma forma como recebemos, pode nos ser tirado. Seja através de algum lance de sorte que tenhamos recebido, seja através de uma herança. Portanto, meu irmão, minha irmã, a lição de hoje reforça o bom senso. Nada em excesso. Nada. Nesse momento, agradecemos pela lição proveitosa e profunda e encerramos repetindo as palavras que Jesus ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. Assim seja.